Olá, seja bem-vindo. Chegamos no final do mês, dia 28, e eu queria dizer que estou muito feliz pela sua companhia, estou muito feliz que você está acompanhando os encontros online, estou com saudade de todos, e se Deus quiser, o quanto antes, nós nos veremos novamente de uma forma presencial, não só online. Amém? Nós terminamos a nossa série, não se preocupe, eu acho que ela deixou um pouco de saudades, acredito que todos tenham gostado, espero muito que o Espírito Santo tenha falado profundamente com cada um, moldado, convencido, incentivado a ver uma vida espiritual mais profunda com Deus. E a série o encontro de hoje não é uma série, nós vamos conversar sobre comer. Estranho, né? Bom, antes de nós iniciarmos, eu preciso lembrá-lo a respeito da generosidade que nós temos na igreja. Então eu faço aqui meu apelo a você que já tem um coração generoso voltado a Deus, que seja generoso e transfira, deposite por a forma que você bem preferir e contribua com a igreja, como família. Se você já tem o seu coração, se você já possa fazer isso com alegria, faça. Seja intencional, coloque uma prioridade, discipline você mesmo. Se tudo isso você pode fazer com alegria. Uma vez me indagaram que os princípios eles deveriam ocorrer naturalmente, como se eles fluíssem. E até eu conversei com a pessoa que se ela fosse depender de que as coisas fluíssem naturalmente, quase que nada iria acontecer. Como, por exemplo, uma vida espiritual, ela é muito difícil ela fluir sem nós não trilharmos um caminho para que ela ocorra. Há necessidade, como nós vimos no encontro passado, da disciplina de solitude, de oração, da disciplina de comunidade. E a questão de outros tipos de princípios, recomendações, orientações de Deus é da mesma forma. Acreditar que elas fluirão tão naturalmente é um pouco enganoso, porque isso possa acabar fazendo que a pessoa não mude, não faça nada. Mas é um princípio a ser feito com alegria. Tem coisas que nós somos muito intencionais em fazermos, e nós fazemos junto com essa intencionalidade, nós fazemos com muita alegria isso. Então, se você é essa pessoa que tem alegria em contribuir com a igreja, com a sua família espiritual, eu te incentivo a você se disciplinar e fazer isso com alegria. Amém? Nas vias de WhatsApp, grupos, você vai receber o endereço e a forma de fazer isso. Bom, vamos dar início então à palavra. É comum na igreja, quem aqui já é do secreto sabe, eu faço muita retrospectiva, um pouco de déjà vu do que aconteceu, é um costume meu, eu lembro muito da história. Até o nome da igreja, secreto, ele veio de para mim, uma honra à história daquilo que já existia, que era um movimento, algo assim, chamado Secreto de Cada Dia. Então eu acredito muito no que houve, acredito muito no que foi falado, acredito muito em um legado. O Secreto é uma igreja, um bebê, é uma igreja de 10 meses. Ela é muito nova essa igreja, ela está sendo formada, está crescendo. Mas, se a gente puder olhar para trás e ver um legado do que o Secreto representa, eu acredito que o ensino foi algo muito predominante durante todas as nossas etapas. Todos os nossos encontros, todas as nossas séries, a Escola Romanos, os pequenos secretos, as mensagens, os textos enviados, tudo. A igreja toda ela foi formada por um entendimento que o ensino é muito necessário. Desde o começo entendemos que uma doutrina forte, a gente conhecer a doutrina, conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, quanto mais entendermos e compreendermos, nós direcionaremos melhor a nossa devoção a Ele. Então acreditamos que a força de um povo de Deus, ela está contida em uma doutrina profunda para que nós possamos ter uma devoção profunda a Deus e correta. E o secreto a igreja tem essa característica em relação ao ensino. Até agora, aqueles que acompanharam mais próximos, aqueles que estão desde o começo conosco, veem que isso é algo evidente e algo muito explícito quando eu escuto alguns testemunhos, algumas pessoas dizendo o que foram para elas esses meses, como esses meses transformou a vida delas e tudo aquilo que ocorreu dentro delas.
E tudo isso está muito embasado no ensino e numa vida de devoção. Mas principalmente elas dizem assim, eu estou aprendendo muito. Pessoas que tinham caminhadas com Deus há décadas. E esses meses foram para eles algo incrível, de que eles aprenderam talvez coisas que nunca tivessem aprendido antes. Até agora, essa semana, hoje é dia 28, que está sendo publicado o vídeo, essa semana nós vamos iniciar um programa de discipulado à distância, que vai ser mais ensino, mais aprendizado, mais acompanhamento, para gerar pessoas mais profundas em sua devoção e também uma devoção mais correta. Bom, eu sempre faço, acho que uma propaganda da igreja, porque eu realmente gosto do que ela tem se tornado, do que ela tem feito. E por que eu estou falando tudo isso? Se hoje a gente vai falar sobre comer. Porque não importa se a gente possa ter boas pregações, bons fundamentos, uma boa doutrina, se nós não sentarmos à mesa e degustarmos esse alimento. Podemos viver num ambiente extremamente favorável, numa igreja saudável, numa igreja bíblica, e mesmo assim nós não nos desenvolvermos. A gente pode ter um alimento sobre a mesa e decidir não comer. Concorda comigo? E isso pode acontecer também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Podemos ter a palavra, podemos ter o alimento e mesmo assim decidirmos não nos alimentarmos de tal. E é sobre isso a palavra de hoje. Como nós devemos comer? O que nós devemos comer? Antes de nós iniciarmos lendo a primeira leitura bíblica, eu queria que você fechasse seus olhos e eu vou orar contigo. Lembra algo? Nós podemos ter disciplinas e fazer coisas para buscarmos conhecer a Deus, buscarmos intimidade com Deus e assim por diante. Mas tudo isso é um dom que já nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Então, em última questão, é Deus que vai abrir o seu coração e revelar a sua vontade. Por isso nós devemos sempre orar. Somos dependentes a Ele, por mais que possamos fazer algo para culminar em algum objetivo. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor Jesus, eu oro sobre cada pessoa que esteja nos acompanhando, cada pessoa que esteja nos ouvindo, e eu te peço que o coração dessa pessoa ela seja revelado da sua vontade, da sua palavra. Espírito Santo, eu te peço que os olhos dos corações abram e eles tenham revelado aquilo que há muito tempo o Senhor já vem nos falando. Que desperte numa igreja que saiba se alimentar da sua palavra. Em teu nome nós oramos, diga amém na sua casa e amém. A primeira leitura que nós vamos iniciar é Mateus capítulo 4, verso 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uau! O primeiro texto é muito claro. O ser humano não vive só de pão. Sem o pão ele morre, sem o alimento morre, como todos nós sabemos. Só que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ali nesse texto, Jesus está dizendo que a palavra de Deus é uma comida, então nós comemos a palavra. Então esse vem o entendimento de comer, como comer. A palavra de Deus é a comida. Comida para o quê? Para nos dar fé, para nos e etc. Mas já vou falar sobre isso. Antes eu só preciso te lembrar. Conhecer a Bíblia simplesmente, até o diabo conhece. A única diferença, o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu, melhor do que você, só que ele não ama Jesus. Essa é a diferença. Conhecer e amá-lo muda completamente as coisas. E então eu já te recomendo, você que está ouvindo essa mensagem agora, se pergunte a Deus, como você pode amá-lo mais ouvindo essa mensagem? Pergunte a Deus quando você escuta uma pregação, lê algo, como você pode amar a Deus mais, ouvindo e lendo tal coisa, sendo melhor diante dele, daquilo que ele proporciona a nós. Entenda algo, a palavra de Deus, essa comida que ele nos dá, ela tem poder de nos moldar, nos direcionar, nos confrontar, nos transformar, nos limitar, nos empoderar, nos empolgar. A palavra de Deus tem esse poder sobre nós.
Essa é a comida que Jesus estava se referindo. Em Romanos 10, capítulo 17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Esse verso é muito conhecido. E ele diz claramente que a nossa fé, ela é acrescida. Ela tem que crescer na medida que o conhecimento da palavra vem se tornando real sobre nós. Só que é um enigma, por um lado, esse verso. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus acrescenta fé em nós, nós precisamos de fé para acreditar na palavra. É um enigma, não vou saber te explicar isso, mas é real. A fé a palavra te acrescenta fé, desenvolve fé, mas você precisa de fé para acreditar na palavra. Vai ser necessário. Mas entenda, a fé vem por esse alimento. Quanto mais nos alimentarmos, mais desenvolveremos nossa vida de fé. A fé vem por meio da palavra. E você precisa da fé para acreditar nessa palavra. Então, se você acredita que é a palavra de Deus que sustenta a sua vida, você precisa ouvir com fé. Essa é a grande questão. Eu te falei um pouco como é que foi a história da igreja, como que a gente foi predominantemente falando o que a gente foi intenso. Fomos muito intensos no ensino, fomos muito intensos realmente, principalmente no começo. E tem pessoas que, sinceramente, elas tiveram a vida delas completamente transformadas. A forma delas se relacionarem com Deus, a forma delas se relacionarem com outras pessoas, a visão de mundo delas. Elas aprenderam a armazenar aquilo dentro delas e aquilo está com elas até hoje. E fé foi acrescida. Fé de quem é Deus, fé de que Deus tem sobre a vida delas, fé na palavra de Deus. Só que tem também pessoas que elas podem estarem naquele ambiente da igreja e não ocorreu a mesma coisa. Pode ser que tem pessoas que estejam muitos anos em uma igreja e a fé não é acrescida. A pessoa não consegue desenvolver a sua fé. A pessoa não consegue desenvolver a sua vida espiritual. Isso é muito comum. O que eu quero te explicar aqui nessa pregação de hoje é que se nós não soubermos como nos alimentarmos, nós podemos estar num ambiente de uma igreja saudável, numa igreja bíblica, e mesmo assim aquilo não fazer diferença alguma para nós. A gente pode ter um banquete em nossa frente e mesmo assim nós irrelevarmos aquilo e não nos alimentarmos corretamente daquilo. Se você for convidado para uma festa onde tem um buffet maravilhoso, algo assim incrível, e você pode muito bem decidir, não, eu só vou comer aquilo, eu não quero usufruir. Você tem essa opção. Em relação à palavra de Deus, você também tem essa opção. E aqui é um convite, um apelo meu a você a não fazer isso. E aqui eu quero te explicar e te fazer entender da importância que tem nós comermos essa palavra da forma correta, para assim nós tivermos proveito dela. Bom, no texto de Hebreus, capítulo 3, verso 19, diz assim: assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí no capítulo 4, verso 2, continua: mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que o ouviram. Ali está falando do povo que Moisés ficou pregando para eles, onde houve sinais, onde houve maravilhas. Eles ficaram 40 anos no deserto e não serviu de nada. Não serviu de absolutamente nada. Por quê? Porque não foi acompanhado de fé. A incredulidade ainda tomou o coração deles, não havia fé. Eles viram milagres, viram prodígios, viram a pregação de Moisés, passaram tantas décadas no deserto e não fez efeito algum. Não trouxe proveito, porque não foram unidos à fé com aqueles que a ouviram. Lembra? Ouviram a palavra, mas não foram unidos da fé acerca dela. Eu acentuo essas 4 palavras. Não lhes trouxe proveito, não adiantou nada. Assim como foi com esse povo, muitas vezes é conosco. Onde olhamos, consumimos a palavra, mas comemos ela de uma forma muito leviana e errada. E sinceramente, não vai fazer diferença. Bom, o texto básico que a gente vai lidar hoje
é o texto que está em Lucas capítulo 8, verso 1 ao 15, que é a parábola do semeador. Eu te faço um pedido que você leia em casa, leia todo. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 15. Lá ele fala sobre a parábola do semeador, é muito comum, onde tem um pregador, que é o que diz a mensagem, Jesus está referindo àquele que joga a semente ao solo. O pregador seria o mensageiro. Antes de continuar, eu queria dar uma observação aqui. As pessoas, às vezes, elas acham que um pastor, um padre, que seja, ele é o representante de Deus na terra. E está errado. Eu não vejo dessa forma, pelo menos. Para mim, ele é um mensageiro, não representante. Ele é um mensageiro, um porta-voz, um embaixador. Ele está representando dessa forma. Se for simplesmente é essa. Mas ele é um mensageiro da palavra. Ele é um pregador de fato. É o que lança a palavra. Uma figura que Jesus usou foi a semente. A semente é a própria palavra de Deus. E a outra figura que Jesus usou na parábola é os solos. Ele citou 4 tipos de solos. Os solos é o quê? É os corações das pessoas. O próprio Cristo, no final ali, ele vai explicar exatamente isso, o que significou a parábola dele. Então, lê na sua casa Lucas 8, verso 1 ao 15. Mas, eu já vou direto ao ponto. Houve ali 3 tipos de experiências. Uma que deu um efeito nulo, não adiantou nada. Outra que deu um efeito temporário, até durou um pouquinho. E outra que não conseguiu nem dar o efeito, foi sufocado o efeito. O efeito nenhum foi o solo duro, o solo frio. Aquela pessoa que ouviu a palavra, mas ela estava tão dura e resistente a ouvir, que não fez efeito algum. Um outro solo foi aquele solo onde a pessoa escuta a palavra, ela até derrama uma lágrima no culto, ela levanta as mãos, ela se emociona um pouco, mas aquilo não tem um efeito duradouro, aquilo se encerra logo em seguida. É temporário. São corações rasos, assim como o solo era raso. O efeito sufocado são aquelas pessoas que elas escutam a palavra de Deus, só que tem um porém. Elas são tão preocupadas com determinadas questões, as prioridades delas são tantas outras que não são as de Deus, a preocupação dela com a vida, com o dinheiro, é tanta concorrência que a palavra de Deus tem em seu coração que aquilo não faz efeito. Esses são os 3 tipos de solos que realmente a palavra de Deus ela não vai ser efetiva. Assim como aquele povo que, discipulado por Moisés, não fez diferença alguma, não lhe trouxe proveito. Ainda hoje, nós escutamos a palavra de Deus e a gente se encaixa em um desses 3 solos. Ou teu coração é tão duro e tão fechado, você parece estar ouvindo o inimigo quando escuta a palavra de Deus. Você vai escutar a palavra de Deus e fica procurando você está tão bloqueado, tem um muro de defesa tão grande, que aquilo não pode chegar até você. Um coração tão duro e tão frio. Às vezes, seu coração é um solo tão raso, que é superficial. Quem já plantou feijão aqui na infância? Acho que todo mundo plantou feijão e algodão. O que acontece com ele durante um longo tempo? Morre. Porque é superficial aquilo. Bom, tem pessoas que são assim. Elas ficam motivadas, elas ficam emotivas, elas choram muitas vezes, entregam a vida a Cristo e tal, e aquilo faz uma diferença momentânea. E talvez um dos piores e mais difíceis solos, porque existe uma briga de idolatrias. São aqueles solos que sufocam, onde a pessoa é tão preocupada, tão ocupada, tão insatisfeita com dinheiro, com outras questões, que sinceramente a palavra de Deus ela não suporta essa concorrência e ela não faz efeito algum. Então a semente que chega sobre ela é sufocada sobre todas essas coisas. E como o solo duro, o efeito nenhum, o efeito temporário com o solo raso, o efeito de ser sufocado pelas pressões da vida e preocupações, a palavra de Deus não faz efeito algum. Bom, é isso que acontece. Trocando miúdos aqui,
Tem pessoas que eu conheço da igreja que, até falei para uma delas esses dias, a pessoa vai se lembrar quando assistir esse vídeo. Tem algumas pessoas que eu tenho um grande prazer de pregar, de falar, de ensinar, de instruir, porque é incrível. Elas recebem a mensagem, aquilo tem um efeito tão intenso, tão devastador no bom sentido na vida delas. Elas se emocionam, elas buscam, elas choram, elas se quebrantam, elas se sentem confrontadas, incentivadas e ensinadas. Esse tipo de pessoa é tão incrível pregar que dá um ânimo. Esse é o solo bom. Só que, Pedro, então eu não sou o solo bom, deixa quieto. Não, é uma escolha. Essa pessoa aprendeu a comer a palavra de Deus. Essa pessoa ouviu e guardou aquilo no seu coração. Tá certo, é normal você não lembrar 100% de tudo que foi pregado. É natural isso. Mas aquilo nunca mais ela esqueceu. A pessoa não foi para um culto para cumprir um protocolo. Ela não foi num culto para cumprir uma regra de ter que ir no culto. Não, ela foi, ela ouviu, ela ansiou por aquilo. E aquilo faz uma diferença grandiosa sobre a vida dela. Como eu te falei, a semente não morre, mas ela dá 30, 60, 100 por um. Essa é a diferença. Muitas vezes está ouvindo a palavra de Deus há tantos anos, está ouvindo tanto tempo, e ela não tem feito efeito na sua vida. Eu te convido a aprenda a comer ela. Ela pode fazer sim na sua vida. Você é um solo fértil, você é um solo bom. Mas aprenda a comer, porque enquanto você não aprender a comer, não vai ter como. Sinceramente, eu não costumo medir um conceito se minha pregação foi boa ou não foi boa por feedback das pessoas. Porque entenda, na igreja vai ter todos esses tipos de solos. Então não tem como eu calcular. Só se eu souber quem é que tem solo bom mesmo. Porque é muito complicado você ouvir alguns feedbacks. Porque às vezes o solo realmente ele é tão raso, ele é tão duro, ele é tão sufocado que não tem como ela ter uma boa percepção do que foi a palavra. Mas eu te dou uma certeza, Deus tem dado colheitas muito grandes para muitas pessoas na igreja. E isso para mim é muito satisfatório. Bom, em Jesus, ele diz em Lucas 8:18 assim: portanto, vejam como vocês ouvem. Repetir, portanto, vejam como vocês ouvem. Vejam como vocês se alimentam. Vejam, analisem, reflitam, pensem, ajustem, mudem. É isso que Jesus estava dizendo, vejam. Para de deixar você ouvir e não fazer diferença alguma. Para de você ler algo que não fazer efeito. Você tem que mudar a forma que você se porta nessa mesa que é te oferecida. Você tem que mudar essa forma da forma que você se alimenta. Sabe? Um dia me falaram assim, o que importa é ir na igreja, por mais que você durma lá, o importante é você estar lá. Mentira, não tem sentido isso. Se você não tiver extremamente uma perspicácia ali, atento, ansiando e entendendo que a palavra de Deus é a Bíblia e é a vontade de Deus, é a mesma coisa isso, você não vai conseguir se alimentar corretamente. Então Jesus aqui em Lucas 8:18 ele diz, considerem a forma que vocês estão ouvindo, cuidado com o que vocês ouvem e como ouvem. Os pregadores, eles estudam até oratória, forma de falar, para quê? Para poder fazer as pessoas que estão ouvindo terem a melhor assimilação possível. Estudar teologia, quem estuda teologia, não estuda teologia para simplesmente saber mais ou ter um título. Não, estuda para da melhor forma conseguir expressar. Então os pregadores têm o trabalho de fazer algo assim que é acessível a todos. E ao mesmo tempo, algo que possa manter, um alimento real, um alimento que possa fazer as pessoas crescerem, um alimento que faça as pessoas progredirem realmente, um alimento saudável, ao mesmo tempo acessível a todos. Só que esses pregadores, se eles não aprenderem a ouvir, não vai adiantar nada para eles. Eles até podem fazer uma boa pregação. Eu digo isso por mim. Teve encontros, não sei quem viu,
sinceramente, eu falo aquilo muito que eu acredito e que eu tento viver muito. E teve encontros de pós-pregação que eu queria simplesmente sair dali, chorar e orar. Porque da mesma forma que Deus falou comigo durante toda a elaboração da pregação, falou comigo de novo durante toda a pregação. Se eu não tiver esse coração, de nada tem efeito para mim. Por mais que eu esteja fazendo a pregação. A gente tem que entender isso. O seu solo ser bom é você que define. Porque é você que define a forma que você come a palavra de Deus. Bom, quando você se alimenta da palavra, tenha ciência, saiba disso, que Deus está falando por ela. Em 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Paulo é muito claro, a palavra ali pregada é a própria palavra de Deus. Então entenda algo, para você aprender a comer, você tem que entender que esse alimento é propriamente a palavra de Deus. Não é um conhecimento humano nem nada do tipo. Pastor que prega conhecimento humano, doutrina humana, qualquer outro tipo de vertente filosófica que seja, ele está extremamente equivocado. Então, se você vir um caso desse, você ignora ele, muda de igreja. Mas se você entende que seu pastor ensina a palavra de Deus, a Bíblia, então tenha disciplina, tenha atenção, tenha temor, tenha respeito. Realmente, porque a sua vida vai refletir exatamente isso. Dê crédito àquilo como deve ser dado, porque aquilo é a palavra de Deus. Eu não sou os pastor tiozão, aqueles que falam que não pode ter a Bíblia no celular, mas eu entendo eles, realmente é interessante, tem a sua Bíblia física, tem a habilidade em usá-la e conhecer, e decorar os versículos, eu também recomendo, não que você não possa ter no celular, mas eu tenho uma coisa muito em comum desses pastores mais antigos, da questão de respeito à palavra, em relação a respeito no momento da pregação. Porque aquele momento está sendo alimentado, então se porte de uma forma onde realmente aquilo vai fazer alguma diferença. Eu acho muito estranho pessoas que, num culto presencial, que saiam, vão no banheiro, vão para um lado, vão para o outro, e conversam, e mandam mensagem. Na real, ela não vai ter uma assimilação da palavra, ela está sendo desrespeitosa com a palavra, e sinceramente não faz efeito algum. Talvez você esteja escutando essa mensagem sentado, anotando, que é a minha recomendação. Mas talvez você esteja escutando essa mensagem, não sei, andando no carro, limpando a louça, que sinceramente não é minha recomendação. Você pode fazer isso, é lógico que você pode fazer isso, pode fazer o que você quiser. Mas não é minha recomendação, porque essa mensagem ela não vai chegar ao teu coração e ela não vai ter proveito algum. Ali como o autor de Hebreus diz que aquele povo, do de Moisés, não teve. E aqui em Tessalonicenses, Paulo deixa muito expresso, a pregação é a mensagem, é a palavra de Deus. Então tenha temor em relação a ela. Não escute a palavra de Deus de forma passiva e nem de forma defensiva, mas deixe que ela entre e molde seu coração. E parece que, já viu quando você conversa com alguém que parece seu inimigo? Você fica na defensiva. Tem pessoas que escutam a palavra de Deus assim, nessa posição, que parece que elas estão se defendendo de algo. É absurdo. Deus não é seu inimigo, Deus é seu amigo. Tem pessoas que escutam até um conselho embasado na palavra de Deus de forma defensiva, equivocado, pô. Não vai fazer diferença. Então eu te convido a entenda que a palavra de Deus é a Bíblia. Então entenda, se alguém for falar algo da Bíblia a você, ele está te falando a própria palavra de Deus, a vontade de Deus. Então abre o seu coração de fato a isso. Quanto mais você entender isso, mais vai mudar a sua forma de se alimentar em relação a ela. E automaticamente os resultados que você obtém a partir disso. Então, os encontros, os PS, os pequenos secretos,
os textos. Nós fazemos na igreja uma leitura, um plano de leitura bíblica, a gente está lendo Salmos, e é recomendado que nos PS façam devocionais diariamente. Tem PS que mais de uma pessoa faz e é muito legal porque elas veem o que uma fez e o que a outra fez. Se você estiver fazendo a sua meditação só no seu dia, para de fazer dessa forma. Nós devemos meditar na palavra de Deus diariamente. Então, é que nos PS tem assim, nos PS às vezes tem 3, 4, 2 pessoas, que seja, e elas vão revezando e vão postando no grupo de WhatsApp do PS, do Pequeno Segredo dela, sua meditação. Só que você não pode fazer só do seu dia, porque é um equívoco você se alimentar tão raramente assim. Nós devemos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Então, a igreja ela te dá vários meios. O PS é um meio de você se alimentar e você servir. Os encontros são um meio de você se alimentar e você servir. O programa discipulado que chama Jornada do Discípulo, que nós vamos iniciar agora, iniciamos hoje, dia 28 de junho, é uma forma de você se alimentar. Então, existem as séries, as mensagens encaminhadas, as recomendações de aulas, de textos, tudo isso é alimento. Só que enquanto você não colocar uma prioridade, um temor, um respeito em relação a todas essas coisas, você vai continuar não se alimentando. Muitas pessoas têm a oportunidade de se alimentarem com todas essas frentes e servirem também, e decidem não querer. Eu fico triste, não por mim ou pela igreja, mas por essas próprias pessoas, porque elas vão sofrer esse reflexo diretamente na vida delas. Volto a dizer, o solo pode ser duro e frio, pode ser superficial, raso ou extremamente sufocado e atarefado. A palavra de Deus não vai fazer diferença. Eu torço e oro e luto e dou minha vida a isso, para que todas as pessoas na igreja secreta, elas tenham uma vida com Deus de fato, uma vida espiritual pujante, um conhecimento de Deus profundo. Sinceramente, esse é meu desejo. Então, por isso que eu fico triste pela pessoa que não saiba comer, porque ela não vai alcançar isso, não tem como. Então, entendemos que a maneira que nós ouvimos afeta o nosso relacionamento com Deus. Quando eu prego, eu não tenho noção do que está acontecendo na vida de todas as pessoas, não tem sentido isso, eu não tenho como saber. Então a pregação ela não é direcionada a alguém, não tem possibilidade disso. Então, por mais que às vezes estou falando essa palavra, você está pensando, poxa vida, hoje eu queria uma palavra de ânimo, de fé, e o Pedro está me mostrando que eu devo aprender a comer a palavra de Deus. Acho que não é para mim, é para você sim. Toda palavra que é dita a você é para você. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para fazer ela ter um efeito significativo e prático. Eu tenho muita preguiça de pessoas que eu falo, prego, e no final elas só falam assim para mim, então o que eu devo fazer? Eu tenho muita preguiça de gente assim, porque eu acho que é uma preguiça de pensar. É uma preguiça de orar e falar do Espírito Santo, de acordo com tudo que eu ouvi, como eu posso aplicar. Então entenda, essa palavra é para todo mundo. E toda palavra é para todo mundo. É lógico, certo dia a palavra pode vir de mais ao encontro do que você está passando. Mas nós somos dependentes do Espírito Santo para fazermos tudo que ouvirmos ser aplicável a nós. Então, o pregador vai pregar algo genérico a todos, mas você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. Aprender a pedir para o Espírito Santo te auxiliar a aplicá-la, para fazer a mudança, sair de dentro para fora de você. A igreja ela não pode ser um self-service, tipo um drive-thru. Ela não pode ser algo que você opta por algumas coisas e outras não. Aí isso eu acho legal. Igual você pegar a Bíblia, vamos começar a cortar algumas páginas, porque não tem sentido. A gente deve entender que tudo aquilo que nos é oferecido está sendo uma mensagem de Deus a nós, e nós devemos aprender a ouvir e pedir ao Espírito Santo auxílio, para aquilo poder fazer sentido e ser aplicável a nós. Não importa que palavra vai ser pregada, Deus irá falar conosco de qualquer forma. Algo que eu preciso te lembrar é que Deus, na Bíblia, não promete ungir a minha palavra. Eu não acredito nisso.
a palavra de tal pessoa é ungida. Não, eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que a palavra de Deus é ungida. E aqueles que pregoarem a própria palavra, então haverá unção nessa palavra. A unção ela está na palavra de Deus. Então eu te encorajo a você fazer o plano de leitura da igreja, a escrever, participar, procure os facilitadores, auxiliares, participe, escreva a sua meditação, ou se você não quiser compartilhar a sua meditação, faz a sua meditação para você mesmo. Eu te incentivo a você não perder os encontros, te incentivo a você fazer parte do programa discipulado, na verdade já iniciamos, te incentivo a você fazer parte de todas as atividades e formas que a igreja tem como ferramenta para te instruir, te fazer conseguir aprender mais, servir mais. Às vezes, quando eu estou dizendo que do alimento, é qualquer momento, tá? Qualquer circunstância, uma leitura bíblica. Mas em relação à igreja especificamente, eu te faço um apelo a você, se possível, não deixe de assistir nenhum encontro. Por quê? Ou não deixe de participar do que a igreja tem para oferecer. Porque se você deixar de participar de algo, ou de assistir algo, você vai perder um entendimento específico. E como uma família, nós estamos crescendo no mesmo alimento, da mesma forma. Então, quando você não vive uma experiência, você acaba não obtendo os resultados dela. Você já foi, sua família foi, não sei, tirar férias, onde você não foi? Já aconteceu uma situação dessa? Você acabou parte da sua família indo e você decidiu não ir, ou você não pôde ir. E no final você ficou até triste por aquela experiência que eles tiveram, tudo que eles viveram, você não viveu, porque você não estava lá. Então, a igreja é uma família. Por isso é tão importante você viver, tentar viver todos os momentos, todos os ensinos, para que nós possamos crescer juntos em tudo. Amém? Então, tem essa disciplina contigo. Mateus 4,4 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Volto ao mesmo versículo. Então, o papel do pregador é preparar uma refeição para as pessoas. A mesa tem que estar acessível e ser nutritiva para todos. Isaías 55:1 diz, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E no verso 3 diz, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. O poder da palavra de Deus. Ali é muito claro o profeta dizendo, venham, venham, no verso 3, venham, deem ouvidos e venham a mim. Não há outra forma do Senhor fazer algo em nossas vidas se não for ouvindo a sua palavra e sendo transformado por ela. A principal forma da revelação de Deus a nós ainda é na palavra de Deus. É necessário nós entendermos isso. Pedro, mas eu não sei ler, mas você escuta uma pregação de alguém que leu e aprendeu, entendeu? A revelação ainda está na palavra. Eu tenho dificuldade de leitura, faça nosso plano de leitura, até um pouquinho, procure um facilitador, ele vai te recomendar uma tradução bíblica mais fácil de você entender. Como igreja, nós podemos nos ajudar, nos auxiliar a crescermos em Deus, nosso conhecimento em Deus. O profeta Isaías diz, vem ler. Aqueles que estão com sede, venham às águas, incline seus ouvidos, e a fome e a sede de nossa alma cessará. Alma aflita, porque você não está inclinando seus ouvidos a Deus e comendo e se saciando? Porque você está buscando em outras pessoas, em outras coisas, satisfação, alegria, e não na própria palavra de Deus. Sabe, eu gosto muito do livro de Salmos, que eu acho ele muito... Os autores são muito vulneráveis, né? Eles são muito humanos ali. Então eles expressam realmente o que estavam sentindo e muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que nosso relacionamento com Deus é possível isso. E uma coisa certeza que eu tenho é que no meio das nossas adversidades, Deus usa elas, porque é esse momento que a gente tem fome e sede da palavra. Esse momento que nossa alma está aflita, nós precisamos buscar a Deus. No Salmos 42, verso 1 diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira minha alma. No verso 10,
os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? No Salmo 27 diz assim, verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá e me porá do alto uma rocha. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos colocados nesse abrigo. Quando te perguntarem, e o seu Deus, aonde está? Os teus adversários, entendam, são pessoas, pode ser várias circunstâncias da sua vida, são seus adversários, seus pecados, suas inseguranças, seus limites, crises que você estiver passando, e eles estão dizendo de alguma forma, onde está o seu Deus? Então, você vai conseguir encontrar esse abrigo, você vai encontrar essa paz, essa proteção, esse senso da presença de Deus. Quando você mergulhar na palavra de Deus, você aprender a comer a palavra de Deus. Salmo 73, verso 2, diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou que se desviasse os meus passos. No verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 28, que conclui tudo: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Às vezes aqui para você parece tão utópico, tão irreal e tão distante, porque você não tem se alimentado da forma correta da palavra de Deus. Você pode estar indo, agora ninguém está indo num culto presencial, mas antes você poderia estar indo sempre no culto presencial. Talvez agora você esteja assistindo todos os encontros online, você esteja fazendo tudo que a igreja oferece. Parabéns, glória a Deus por isso, você está fazendo grandes coisas já por você. Agora eu preciso te chamar a atenção a você aprender a comer essa palavra, para ela fazer efeito de fato, para você se sentir tão seguro, refugiado, abrigado pelo Senhor. Essa é a sensação que Ele quer te passar. Essa é a palavra viva que Ele quer fazer você viver. Ele não quer agregar um conhecimento ou uma informação a respeito do livro Romanos. A escola Romanos era tão incrível, nós estudávamos versículo por versículo. Quando nós voltarmos aos encontros presenciais, nós voltaremos com a escola. Só que aquela escola Romanos, para você, pode ter sido divisor de águas, onde você entendeu diversas coisas a respeito da palavra de Deus e transformou sua vida. Como pode ter sido nada, nem a informação você conseguiu guardar a ti. Nós precisamos nos portar da forma correta, diante a mesa que o Senhor nos oferece com alimento. Quando você enfrenta grandes pressões em meio aos seus pecados, em meio às suas crises, em meio à sua vida, você precisa da palavra de Deus para te sustentar. Problemas, distrações, dificuldades, elas são uma oportunidade para nós nos alimentarmos da forma correta da palavra de Deus. Quantas pessoas no meio à crise, elas acabam se aproximando, mergulhando mais, conhecendo mais, estudando mais, orando mais, não é verdade? Uma pena. Muitas pessoas, elas chegam no momento de dor diante a Deus. Só que uma pena mesmo, mas é você que decide. E se você já está no momento de dor, coma bem, coma direito da palavra. Precisamos aprender a usar a faca e o garfo. Bebê não consegue comer sozinho. Não conheço exatamente como está vivendo, mas o Espírito Santo sim. Crentes infantis querem somente aplicações. Peça ao Espírito como a palavra ouvida pode ser aplicada em sua vida. Isso é fé. Sabe, a gente tem que deixar muito natural essa aplicação ser dada para quem é recém na fé. Só que chega um momento que você deve entender a palavra e não ser direcionado apenas a uma aplicação. Porque é normal, as pessoas que são direcionadas a aplicações, elas param de aplicar. Então a gente tem que entender muito a palavra e ser profundo naquilo. E eu falo a respeito de tudo. Eu até vou citar esse assunto. Eu vou falar da questão de generosidade mesmo.
A nossa igreja ela não acentua o dízimo como outras, mas a maioria das pessoas da igreja elas dizimam. O dízimo é como se ele fosse... Eu não quero me adentrar tanto nesse assunto. Algo meio explícito, como o mínimo. Não sei se você me entende. Em Cristo, na verdade, tudo se torna muito mais profundo. Por que eu estou dizendo esse exemplo do dízimo? Porque esse exemplo é o exemplo que pode ser adequado sobre todas as outras coisas. Porque eu posso falar assim para um marido: você não adultere, você não trai a sua esposa. Compreende? Eu posso falar assim: olha, você não olha com más intenções uma irmã ou outra mulher com pensamentos impuros, porque Jesus disse que isso é pecado. Ok. E vamos supor que ele se fiscaliza para não olhar ninguém, para não adulterar, para não trair a sua esposa. Sinceramente, você é mulher, lá no caso, você acha suficiente isso? Só porque ele ouviu aquilo, ele fazer aquilo, e ele só se policiar. Você acha suficiente? Ou você espera uma expressão de amor maior dele para você? Onde isso é consequência. Exatamente, eu acho que você espera muito mais. E o Senhor, com certeza, Ele espera muito mais que você a respeito de nós. Então, se eu te falar uma aplicação exata, ela não é errada, mas sinceramente, o Senhor espera muito mais. Então, para que eu vou falar algo para você fazer, sendo que o Espírito Santo, Ele quer algo muito mais intenso e muito mais profundo do que até aquilo que eu posso dizer a você? Então peça ao Espírito Santo como eu posso aplicar isso. Aprenda, igual um bebê não sabe comer sozinho, não tem coordenação motora, não sabe. Nós devemos crescer em Deus e aprendermos a alimentarmos. Amém? É natural no início, é como uma videira de uva. A gente precisa de um apoio para ramificar, crescer, ficar forte. Só que é normal o momento que a videira ela fica tão forte que ela não precisa mais de apoio algum. E talvez ela seja um apoio de uma outra videira. Assim somos com o Senhor e com as pessoas. Nós não somos dependentes de pessoas, nós somos codependentes das pessoas. Um pouco diferente. Não deixe sua interação com a Bíblia ser algo esporádico. 1 ou 2 vezes na semana. Mas coloque-se regularmente estar na mesa com o seu Pai, com a palavra de Deus, e coma corretamente. Jesus fala muito isso, vários textos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Romanos 10:17 diz de novo, vou repetir: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não espere só o encontro online, não espere o seu dia da sua meditação, que eu acho que ainda é a minoria que faz. Não espere o culto presencial, a sua fé vai esmorecer e vai morrer se você não se alimentar. E também, se você se alimentar de forma errada, vai acontecer o mesmo fim. Lembra? Tinha 4 solos, 3 não eram bons, 1 era. Então, a necessidade de aprendermos a comer corretamente a palavra de Deus, ela é de vital importância para mim e para a sua vida. A gente deve se atentar a isso. Deve vir temor sobre nós, e disciplina, e intencionalidade em buscarmos a Deus, comermos sua palavra de uma maneira saudável, eficaz, correta. Amém? Eu acredito que tudo pode acontecer por meio da palavra. Acredito que as promessas dele, a vontade dele, tudo vai ser por meio da palavra e de sua vontade. Por isso que a Igreja Secreta tem como um dos baluartes dela o ensino. E talvez essa vai ser uma das características que a gente vai manter nela para sempre. Nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, e que aquilo para nós é tudo. Acreditamos que assim nossa devoção ela vai ser real e correta. Eu te faço pedido, esse apelo a você, que essa palavra que eu acabei de falar tenha uma aplicação na sua vida e você mude a forma de como você alimenta a palavra de Deus. Tenha disciplina em sua vida de devocionais,
diários, tem que ser diários. Se esforce para isso. Separe um pequeno tempo do seu dia a uma leitura bíblica, a uma videoração. E sinceramente eu estou falando isso com pessoas que não têm o desejo de se tornarem ministros, pregadores, porque essas pessoas têm esse desejo, aí o discurso é bem diferente, é muito mais intenso, tudo isso que eu estou dizendo. Mas entenda, isso aqui é para todos, não é para pessoas que almejam algum ministério. Não, isso aqui é para todos. Nós devemos velar por isso e aprendermos a comer e fazermos do nosso coração um solo fértil, um solo bom. Amém? Você fecha seus olhos que eu vou orar por você e depois que o vídeo se encerrar, eu te peço que você procure um lugar, procure falar com Deus da sua forma, do seu jeito, mas fale com Deus a esse respeito. Peça, Espírito Santo, me auxilie. Crie disciplinas a você, o que você possa fazer diferente. E antes de orar, eu preciso lembrar algo. A ceia da igreja, ela vai ocorrer agora, nessa semana. Eu vou avisar no grupo da igreja. A gente vai fazer pelo Zoom, provavelmente vai ser pelo Zoom. Vai ser um dia da semana, mas eu vou avisar no grupo, tá bom? Então, quem está preocupado com a ceia, a gente vai cear nessa semana. Eu vou confirmar. Hoje, domingo, eu já mando no grupo da igreja, WhatsApp, e aviso todo mundo. Amém? Feche seus olhos. Jesus, eu oro, Pai, sobre cada pessoa que esteja assistindo e ouvindo essa pregação. Senhor, se nós cremos que o Senhor é capaz de nos livrar do inferno, eu também creio que o Senhor é capaz de nos dar ouvidos para ouvir. Jesus, eu oro que o Senhor conserve os corações férteis, os solos bons, aquelas pessoas que elas consomem a palavra e multiplicam 30, 60, 100. Que passe os anos, que passe as décadas e essas pessoas permaneçam com esse coração. Que o Senhor continue mantendo esse coração dessas pessoas. Que o crédito que essas pessoas colocam na palavra de Deus, ele se mantenha. E que elas continuem tendo a vida delas transformadas. Pai, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê fé. Queremos amar a sua palavra, queremos amar a sua vontade. Eu oro, Pai, por aqueles que o solo dos seus corações não tem sido tão bom, tem sido tão sufocado, tão aprisionado, tão raso e tão duro. Jesus, que o Senhor vá de encontro com eles, Espírito Santo, e o convença dessa realidade. Que eles sejam convencidos dos efeitos desastrosos que esse coração pode dar a eles. E que eles se arrependam e o coração deles mude completamente. Que nós possamos, Pai, ir aos pés da cruz e nos arrependermos do nosso coração tão duro e tão fechado que temos. Que nós possamos temer ao Senhor, buscar o Senhor com diligência, com respeito, e que assim nossa vida seja transformada. E que nós, assim transformados, pudermos, Pai, sermos ferramentas ao Senhor para transformarmos outras pessoas. Jesus, nos dê fome, nos dê sede de Ti. Sonde os nossos corações e faça a Sua vontade sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ótima semana, que Deus te abençoe e nos vemos próximo encontro também aqui pelo YouTube, todo domingo às 5 da tarde. Amém? Grande abraço e até breve.